Boa noite a todos. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um webinar de Tanto Verde Learning Lab e da Angelini Pharma. Desta vez com o tema Na Ponta da Língua, o que saber sobre as aftas. O meu nome é José Pedro Jesus, trabalho na Angelini Pharma, neste caso no departamento de marketing, e serei o vosso moderador desta sessão. Esperemos que depois de um dia longo estejam cheios de energia. Esta formação surge da nossa preocupação em dar resposta a uma queixa frequente nas farmácias, das aftas, que apesar de pequenas, têm um grande impacto na qualidade de vida dos utentes. Queremos com este webinar aprofundar o conhecimento clínico e prático sobre o tema e reforçar o papel do farmacêutico no aconselhamento eficaz. Temos o privilégio de contar hoje com uma convidada muito especial, a doutora Clara Castelo Branco. Doutora Clara é licenciada em Medicina Dentária pela Universidade de Lisboa, com uma carreira clínica focada em periodontologia e implantes, muito mais focada desde o ano 2000. Tem uma vasta experiência académica, sendo professora convidada em diversas instituições do ensino superior e orientadora de investigação em regeneração óssea e regeneração guiada de tecidos. Com passagem pela University of Southern California, é também membro ativo de várias organizações nacionais e internacionais, incluindo a Academia Americana de Periodontologia, a Federação Europeia de Periodontologia e o International College of Dentistry. É uma honra tê-la connosco para nos guiar por este tema, com a sua visão clínica, mas também prática. Doutora Clara, muito obrigado pela sua presença e passo-lhe a palavra. Boa noite, Zé. Obrigada pelas simpáticas palavras e boa noite a todos. De facto, a minha vida tem sido dedicada à periodontologia, que é uma área muito específica da medicina dentária, ainda às vezes, mesmo para técnicos de saúde e para o cidadão comum, é uma área, é um nome que não percebem muito bem o que é que quer dizer, por isso eu gosto sempre de dizer que ser periodontologista é uma área da medicina dentária em que a especialidade está só confinada ao periodonto, e o periodonto é a gengiva, a estrutura óssea, o cimento e o ligamento à volta do dente. Só que, como os tecidos moles fazem parte desta área, a mucosa da cavidade oral é também uma área muito importante e como médico dentista, como qualquer técnico de saúde oral, seja ele a que nível for, deveríamos estar atentos aos sinais e sintomas que nos vão aparecendo. E por isso achar super interessante este tema que a Angelini, juntamente com a Associação Nacional de Farmácias, fizeram, porque a etiologia das aftas é um mundo, podiam haver vários tratados sobre o assunto. O seu diagnóstico diferencial é importantíssimo para podermos perceber um bocadinho como ajudar aquele doente a ultrapassar situações cuja recorrência todos nós sabemos que é enorme e que só um diagnóstico diferencial apurado e uma história clínica profunda nos pode muitas vezes guiar. Portanto, todo o conhecimento é pouco e se eu puder ajudar um bocadinho, estou muito contente com este convite que me fizeram, muito obrigada. Se calhar vamos esperar mais um bocadinho para haver mais participantes, diria eu. Podemos começar, doutora Clara. Acha? Sim. Então vou começar. Então, o tema que me traz aqui hoje, como já sabemos, são as lesões ulcerativas da cavidade oral. A etiologia e o diagnóstico é aquilo que eu me vou basear e todos nós já tivemos uma afta, um amigo teve uma afta. A afta é uma coisa assim quase tratada por todos de uma maneira bastante avulso. No entanto, as aftas podem ser manifestações de lesões orais, são manifestações orais de lesões muitíssimo graves e, portanto, é bom, apesar de haver uma recorrência enorme, uma prevalência gigante das aftas na cavidade oral, é bom que esteja atento ao diagnóstico diferencial. E por isso vamos começar por englobá-las, para que esta hora da noite já é tardia para todos, vamos englobá-las de uma maneira simples e que no final possa haver imensos vistos no final desta apresentação e que tenham imensas dúvidas para poderem depois levar para casa algum conhecimento. Então temos
quatro grupos importantes, lesões em que nós podemos dividir as aftas. São as úlceras reativas. Está a ver bem o meu ecrã, José? Está tudo bem? Consegue ver o ecrã? Ótimo, tudo Ok. ótimo. Temos úlceras, são quatro grandes grupos. São as úlceras reativas, são as úlceras imunológicas, as úlceras infecciosas e as neoplásicas. Aquilo que nós podemos imaginar que sejam as ditas aftas, no fundo, vão cair sempre num destes grupos. Destes grupos nós temos, em cada um deles, inúmeras tipologias. Temos nas reativas as úlceras traumáticas, a traumática granulomatosa, a cialometoplasia necrosante. Depois, dentro do grupo das úlceras imunológicas, eu vou só ser aqui um bocadinho densa e depois já passamos a uma coisa mais fácil, mas só gostava de que percebessem a quantidade de úlceras que nós podemos ter e que estão associadas a situações completamente diversas. Temos a estomatite aftosa recorrente, a doença de BC, o eritema multiforme, o líquen plano e as lesões liquenoides, o lúpus eritematoso, o pênfigo vulgar e o pênfigoide. Tudo isto são úlceras só de origem imunológica. Depois temos as de origem infecciosa, temos a estomatite herpética, temos a varicela-zona, a sífilis, a gengivite ulcerativa necrosante. Depois temos aquilo que é muitíssimo importante no momento atual, fazer-se um diagnóstico diferencial, que são as úlceras da cavidade orais associada ao carcinoma pavimentocelular, que tem uma prevalência gigante. Portanto, são estes quatro grupos em que qualquer uma das lesões que nós vamos ver, vulgo afta, vão cair. E, portanto, vamos tentar sistematizar. Eu vou falar sobretudo só sobre três. Vou falar sobre as úlceras traumáticas, cuja prevalência é maior de todas. Vou falar da estomatite aftosa e vou falar da estomatite herpética. Vou também dar uma passagem pela doença de Bessa, porque é importante percebermos manifestações orais de outras doenças. Portanto, é sobre estes três grandes grupos, a probabilidade de uma afta cair num destes três grupos é enorme e o diagnóstico diferencial entre eles é fundamental. Vamos, por isso, passar para as úlceras reativas. As úlceras reativas, dentro dessas, vamos só falar das traumáticas. Típico, toda a gente já passou por isto, este aspecto que apresenta de dor, que normalmente tem uma sintomatologia extremamente dolorosa, muitas vezes é preciso a necessidade de tomar analgésicos ou anti-inflamatórios para conseguir combater esta situação. Então, o que é que nós temos? É, de facto, a lesão mais reativa e mais frequente na mucosa oral. A relação causa e efeito é normalmente evidente, o que ajuda ao nosso diagnóstico. São normalmente zonas expostas a trauma dentário ou decorrente da utilização de uma prótese, também muito frequente. E as características clínicas dependem muito da duração da lesão. Ou seja, se a lesão se mantém e se a frequência, se a fonte do trauma se mantém, muitas vezes estas lesões têm uma evolução, outras vezes terão outras que não, quando mal há remissão da causa, a situação normalmente desaparece em poucos dias. No entanto, uma úlcera persistente que não cicatriza ao final de 2 semanas deve ser alvo de biópsia para diagnóstico definitivo. Portanto, aquilo vulgar úlcera, se não desaparece, temos que pensar, ao final de 15 dias, deveremos começar a pensar noutro tipo de abordagem. Elas podem ser de origem acidental, podem ser de origem iatrogénica. Nós próprios dentistas às vezes provocamos úlceras, graças a Deus não acontece com frequência, mas às vezes até o contacto do próprio espelho, hoje em dia até usamos uns meios de silicone para que não haja isso, o contacto do metal na mucosa jugal pode provocar uma úlcera, ou factícias quando as pessoas têm um determinado tipo de comportamento que leva com algumas alterações psíquicas, que muitas vezes leva ao aparecimento de algumas úlceras, que é preciso perceber. Essa etiologia é muitíssimo importante para conseguirmos efetivamente ajudar o doente. Os agentes traumáticos podem ser físicos, uma prótese mal adaptada, uma prótese removível,
que está mal adaptada ou que tem um bico que está mal polido, etc., provoca muitas vezes uma lesão traumática. Depois temos uma coisa que tem aparecido muito frequentemente, então nos jovens que têm mania de fazer agora branqueamentos, aparece imenso em lesões de aftas provocadas pelo o produto branqueador, e depois temos a vulgar queimadura, que é também que gera muitas vezes uma afta. Portanto, digamos que estes três grupos são aquelas em que nós podemos, são os agentes traumáticos que provocam normalmente um tipo de afta. Depois temos que distinguir as úlceras que apresentam um componente agudo ou crónico, e aqui sim temos que estar um bocadinho mais atentos. Não sei se conseguem ver bem aqui na minha imagem, temos aqui uma lesão bastante típica. Peço desculpa que aqui no meu ecrã mudou. Numa úlcera aguda, o principal sintoma é a dor, uma dor muito intensa, cujos sinais não deixam dúvidas. É coberta normalmente por um exudado fibrinoso, branco ou amarelado, e é circundado por um halo eritematoso. Muito importante, a cicatrização, com ou sem ajuda do que quer que seja, de qualquer fármaco, normalmente não passa dos 10 dias. Este é um aspecto importante a ter em consideração para o diagnóstico de uma úlcera traumática aguda. Depois temos as úlceras que não são agudas, mas com uma característica crónica, que normalmente não dão muita dor. E o que é que acontece? São pouco dolorosas, são mais ou menos assintomáticas e apresentam um bordo elevado, que podem ver aqui, relativamente queratótico, o que faz com que fique depois também com um aspecto endurecido. E depois, normalmente, este tipo de úlceras leva muitas vezes a pequenas cicatrizes, porque aparecem normalmente em situações em que a repetição do estímulo se mantém por períodos muito alongados. A presença do infiltrado de células inflamatórias crónicas é muito típica, e aqui gostava de chamar a atenção, antes de mais, que este tipo de lesão mantém-se muitas vezes, a cicatrização é mais lenta. O que é que acontece? Devemos pensar, e o doente deve ser seguido, para que não estejamos numa manifestação oral de um carcinoma pavimento-celular que esteja a ser mimetizado ou não por uma úlcera crónica. As úlceras crónicas muitas vezes não têm problema de maior, uma grande maioria das vezes, graças a Deus, mas deve ser feita uma vigilância para se ter a certeza que não estamos numa manifestação oral de um carcinoma pavimento-celular. Fundamental, e é no fundo este foco que eu quero que fique, que é atenção ao tempo de cicatrização das úlceras. Depois temos um outro grande grupo, que temos dentro das úlceras de origem imunológica, temos a estomatite aftosa recorrente. E então a estomatite aftosa recorrente tem este aspecto, assim, a estomatite, como já vos vou explicar, dividida em três grupos, as minors, as majors e as herpetiformes, e esta é uma típica recorrente major. Ora bem, o que é que se passa com esta situação desta estomatite aftosa? As ulcerações são, de facto, as ulcerações não traumáticas mais frequentes da mucosa oral, e apresentam-se frequentemente de uma forma recidivante. Muitas vezes a primeira situação desta aparece ainda antes dos 30 anos, e muitas vezes nós só conseguimos fazer o diagnóstico diferencial de uma úlcera traumática quando fazemos a história pregressa e conseguimos perceber o que é que se passou. Está muito mal esclarecida a etiopatogenia desta doença, embora pareça estar relacionada com a disfunção imunológica mediada pelos linfócitos T. A natureza do estímulo inicial permanece desconhecida, podendo estar ligada a fatores exógenos, endógenos, enfim, é um bocadinho um enigma. É interessante pensar-se que a incidência na população é de cerca de 20 a 60% da população mundial que apresenta uma estomatite aftosa, e cá está, a primeira vez que as úlceras surgem é antes dos 30 anos, em 80% dos casos. Portanto, é na história pregressa que nós muitas vezes conseguimos chegar a um diagnóstico, porque as úlceras minor na estomatite aftosa são muito parecidas com uma úlcera traumática.
e como vos digo aqui, 40% destes doentes têm histórico familiar. A úlcera é dolorosa, é de tamanho bastante variável, com conteúdo fibrinoso, amarelado e rodeada também pelo um halo eritematoso. Normalmente é sempre na mucosa não queratinizada. São raras as exceções em situações imunológicas complexas em que ela aparece na zona não queratinizada. Desculpem, na zona queratinizada. Normalmente é na zona não queratinizada e é bom que fique esta ideia para não estarmos aqui a complicar. O diagnóstico, como vos disse há pouco, resulta de uma boa história clínica e de fazer umas perguntas básicas ao doente, perceber quando é que apareceu, se aparece com frequência, quantas vezes, se isso já lhe aconteceu, se associa a alimentos, se associa normalmente a estados de ansiedade e de stress muito típicos do aparecimento das aftas. E havendo, apesar desta história pregressa, apesar da recorrência, o tratamento é só sintomático, de suporte normalmente, e só em casos muito complicados é que devemos recorrer a corticoterapias tópicas. A quantidade de fatores associados à estomatite aftosa recorrente é imensa e, portanto, é muito difícil nós conseguirmos muitas vezes localizar, e muitas vezes são dois fatores juntos. Por exemplo, um doente que até tem deficiência de vitamina B12, mas que até nunca tem tido, mas de repente, numa fase determinada da vida, teve alterações hormonais, teve stress. Muitas vezes são um destes fatores, stress, intolerâncias, deficiências ou vitamínicas, que às vezes correlacionados entre eles dão origem ao aparecimento. Muitas vezes não é um sozinho. Por isso às vezes as pessoas não conseguem, eu já comi frutos secos imensas vezes, mas nunca me fez nada. Desta vez fez-me. Só que normalmente o doente até comeu imensos frutos secos, mas estava a comer frutos secos, estava estressadíssimo por qualquer coisa, está numa fase estressante da vida dele. Dessa vez pode dar origem a um tipo de aftas e antes nada. Portanto, às vezes é muito importante nós termos uma cabeça aberta e sermos muito flexíveis no nosso pensamento para um diagnóstico viável. O stress, que é uma palavra, um chavão dos nossos dias, é mesmo grave. O stress somatizado causa danos gigantes à saúde. Ter uma situação de stress na vida não tem mal nenhum, até faz bem, há uma melhor oxigenação. Ter um stress continuado, diário, que se acumula, que se mantém crónico, é gravíssimo para a nossa saúde e as manifestações muitas vezes começam pequeninas e vão-se agudizando à medida que o stress se mantém. Portanto, os fatores predisponentes para a estomatite aftosa recorrente são inúmeros, desde fármacos. É evidente que o último que vos assinalei aqui, a predisposição genética, é muito importante. É por isso que um indivíduo suscetível desenvolve uma série de situações, e se eu vos falar, por exemplo, da doença periodontal, que é o meu mundo, a principal razão porque a doença periodontal acontece é porque há placa bacteriana. Há doentes que têm uma péssima higiene oral e nunca desenvolvem doença periodontal, e há doentes com uma ótima higiene oral que acabam por desenvolver. Porquê? Porque a predisposição do hospedeiro é aquilo que faz com que a situação se desenvolva. E na estomatite aftosa recorrente é exatamente a mesma coisa. Estes fatores todos juntos num doente cuja suscetibilidade não existe, não se passa nada. Num doente em que é suscetível, pois então basta um ou dois juntos que dá origem à estomatite. Vou-vos agora tentar fazer um resumo, sem ser muito maçadora, de que três tipos de aftas podemos encontrar na estomatite aftosa recorrente. Temos as aftas menores, também chamadas de Mikulicz, temos as aftas major associadas à doença de Sutton e temos as aftas herpetiformes. As aftas minor estão esta aqui, que são esta extremamente dolorosa, reparem, num tecido não queratinizado, num tecido mole, são normalmente de forma oval, com menos de 5 milímetros, podem ser lesões múltiplas em diferentes fases de cicatrização, que às vezes aparece. A remissão acontece em 7 a 10 dias. E em indivíduos, volto a dizer, imunocompetentes, portanto vão ser, se Deus quiser, a maioria dos doentes que nos aparece nestas situações, que os outros depois têm sempre coisas mais complicadas, aparece no tecido não queratinizado. Portanto, no tecido não queratinizado aparecem afters minors
da estomatite aftosa recorrente, que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico com aftas de origem traumática. Depois temos as aftas major, que são mais complexas, e aí levam-nos uma atenção, quando vemos uma afta deste tamanho, pensamos, bem, isto aqui já aconteceu aqui qualquer coisa, ficamos mais atentos, e é de facto uma forma muito mais grave de ulceração aftosa, e podem atingir até 3 centímetros, que é uma brutalidade. São muito mais dolorosas, são duradouras e muitas vezes persistem até 2 a 6 semanas. É uma situação em que a história pregressa do doente nos vai ajudar ou não a avançar para despiste de outro tipo de patologia mais grave. As lesões são crateriformes, com uma inflamação profunda e muitas vezes induzem à formação de uma cicatriz. Depois temos as aftas herpetiformes, essas sim muitíssimo mais raras, que aparecem múltiplas, muito pequeninas, são aftas muito pequeninas, aparecem sempre nas zonas de áreas de tecido móvel da mucosa oral, o fundo do vestíbulo, o pilar anterior da laringe, por aí, e normalmente são muitas vezes confundidas com úlceras herpéticas, mas atenção, não devem ser confundidas com úlceras herpéticas. Já vamos falar porque é que não, a maneira fácil de fazermos o diagnóstico diferencial. Vou só resumir, porque isto a certa altura é muita informação. Temos as aftas minors, as major, as maiores e as herpetiformes. Normalmente as minors são menos de 5 milímetros, as maiores mais de 5 milímetros e as herpetiformes também. Temos um número, as menores são de 1 a 5, de 1 a 10 e as herpetiformes aparecem múltiplas, são agregados múltiplos. Do ponto de vista de formato, as menores são crateriformes, desculpem, as menores são pequenas úlceras ovais, como vocês podem ver aqui. Eu não sei se conseguem ver a imagem aqui das herpetiformes, conseguem? Conseguimos, doutora. Okay. Conseguimos. É que a minha aparece-me aqui um bocadinho flu no meu ecrã. Pronto. E, portanto, são estes 3 tipos de aftas que aparecem numa estomatite aftosa recorrente. Destas 3, parece-me a mim, considerando que esta nos leva a pensar num outro tipo de patologia, as herpetiformes são muito raras, este tipo de afta minor é que muitas vezes nos dá alguma diagnóstico diferencial, lá está, uma úlcera traumática ou uma estomatite aftosa recorrente na sua forma minor. Este é o tipo de situação em que temos que estar atentos e lá está, é a história que nos vai ajudar. Já as herpetiformes muitas vezes são confundidas com úlceras herpéticas. Reparem, para quem está menos habituado, peço desculpa, isto aqui agora andou. Para quem está menos habituado, se virem aqui temos quase que parecem pequeninas vesículas, aqui temos uma estomatite, uma úlcera herpética, provocada por uma estomatite herpética. O que é que isto acontece? Se virem o tecido que nós temos, estamos no tecido do palato. O que é que isto significa? Significa que temos tecido ósseo por baixo, subjacente à mucosa. E é uma maneira muito simples de pensar sempre. As úlceras herpéticas associadas ao herpes simplex, zoster, o que for, normalmente aparecem, são unilaterais e aparecem junto a um tecido em que nunca é móvel. Por baixo temos tecido ósseo. Claro que para mim isto é muito fácil estar a dizer isto desta maneira, porque é a minha área, mas muitas vezes para quem está menos atento é um aspecto fundamental a ter em consideração. Por isso, dentro já falamos das úlceras reativas, a traumática, o grande grupo das aftas que nos vão aparecer todos os dias. Depois dentro, a seguir a este, temos a estomatite aftosa, cuja etiologia é do foro imunológico, mas não sabemos exatamente quando, como e porquê. E depois temos as úlceras infecciosas, também muito presentes, infelizmente, provocadas pelo herpes simplex. Ora bem, cá está, como vos disse há pouco, o envolvimento das localizações com tecido queratinizado suportado por osso é talvez o aspecto mais importante. É quase sempre. Eu digo isto quase, porque às vezes a situação são tão recorrentes, aquilo a certa altura está tão confuso, mas pronto, normalmente é assim. É quase sempre uma distribuição unilateral,
as úlceras são precedidas por vesículas e as pequenas úlceras coalescem entre si e dão origem a normalmente, muitas vezes, a uma lesão ulcerada única cada vez maior. É importante, no caso da estomatite herpética, ver a sintomatologia prodrómica destes doentes. Normalmente sentem-se cansados, estão com dores de cabeça, tiveram um pico de febre, sentem-se prostrados, estão com um bocadinho de astenia, enfim, há um tipo de sintomatologia associada à estomatite herpética que não acontece com uma imunológica ou com uma traumática. Pronto, e portanto pode depois haver a detecção de anticorpos circulantes, pronto, mas aí depois já é fácil, quando temos os meios auxiliares de diagnóstico tudo fica mais fácil. Está a ver bem? Apareceu-me aqui uma coisa no ecrã, está tudo Não, ok? estou. Não, aqui aconteceu-me qualquer coisa, espera aí. Estamos a ver o slide que diz estomatite herpética e Está tudo? Ok. imagem. Então temos aqui um exemplo de um herpes simplex de recorrência. É evidente que isto mete impressão, não é? Como este aqui. Este é outro simples de recorrência. Se virem neste aqui, é muito fácil visualizar estas borbulhinhas aqui, que estas vesículas já arrebentaram e estão ainda em fase em que vão começar a fazer coalescência entre elas. Isto são tudo situações, como veem, quer uma situação, quer outra, por baixo temos cristal velular, temos osso, temos uma mucosa queratinizada com osso. Simplesmente, o crescimento destas zonas vai para depois já atinge quase uma mucosa não queratinizada, a mucosa jugal. Começa numa mucosa queratinizada subjacente com tecido ósseo e depois vai avançando. Aqui temos outra recorrência, reparem que já é a coalescência das pequenas vesículas e toma este aspecto, são normalmente muito dolorosas e, portanto, aqui eu acho que é bastante óbvio, se repararem aqui no palato, isto quase que se ficar com esta imagem, qualquer um consegue fazer o diagnóstico de uma estomatite herpética. Estas imagens estão bastante simpáticas. Agora, é importante perceber, e agora é por isso que agora vou falar da doença de Behçet, é importante perceberem a diferença entre úlceras afetosas e úlceras do tipo afetoso. As úlceras do tipo afetoso, no fundo, são manifestações orais de doenças sistémicas, como seja o Crohn, a doença celíaca, o Behçet, etc. Pronto. Agora, como é que nós vamos conseguir depois muitas vezes fazer o diagnóstico diferencial sem que haja de imediato meios auxiliares a uma consulta que nos possa, é exatamente pela evolução da úlcera, muitas vezes, mesmo que estejamos muito habituados a ver, há situações que nos levam a interrogação. Fundamental tomar conta do doente o melhor possível, no sentido de história progressa e controlar e não negligenciar a cicatrização da afta, que nos vai ajudar muito a perceber o que é que se passa. A doença de Behçet, como veem, tem este aspecto assim, de umas manchas difusas, eritematosas, dolorosas. A etiologia é desconhecida, existe uma vasculite multissistémica em todos os órgãos. O que é interessante é que a primeira manifestação desta doença costuma ser na cavidade oral com este género de úlceras afetosas. E, portanto, isto é uma doença cuja prevalência é sobretudo no Mediterrâneo Oriental, mas é muito interessante, apesar de ser relativamente rara, a primeira manifestação é sempre na cavidade oral e, portanto, temos que estar atentos às tais úlceras que nós não sabemos bem, que é uma úlcera afetosa recorrente, ficamos aqui todos na dúvida e fazer diagnóstico diferencial deste tipo de manifestações cria muitas vezes algumas confusões. Volto a dizer que o mais importante é história progressa e controlar a cicatrização. Uma úlcera que desaparece ao final de 15 dias, está tudo bem. Pode ser uma aftosa recorrente e vai reaparecer e vamos avisar o doente, olha, se voltar a aparecer, veja se tem de estar atento o que é que aconteceu para que ela aparecesse. Por isso, desculpem. A título de resumo, características clínicas das lesões, número e a localização. São uma, são duas, se é maior, se é numa mucosa queratinizada, se é numa mucosa subjacente a tecido ósseo, se é numa mucosa
não queratinizada, mas móvel, leva-nos a um diagnóstico. O tempo de evolução cicatrizou rápido, manteve-se, já apareceu na semana, a primeira vez que apareceu foi aos 15, aos 30, aos 25 anos, colocou um aparelho ortodôntico e voltou a aparecer consecutivamente. Não aconteceu. Então, vai-nos para um lado ou vamos para o outro. Portanto, é no tempo de evolução, não só da úlcera, mas da própria tempo em que a úlcera apareceu pela primeira vez. O facto de serem persistentes ou autolimitadas, lá está, se são persistentes, temos que ter muita atenção. A recorrência, já falei. Se a lesão é superficial, se é profunda, ou cai-nos num lado ou cai-nos no outro para diagnóstico. O fundo o fundo ulceroso, se é mais amarelado, se é menos, se o bordo é mais queratótico ou menos queratótico, são mais dolorosas ou são menos dolorosas, e são ou não precedidas de vesículas, que nos ajuda muito a ter um diagnóstico logo de estomatite herpética. Portanto, as lesões próprias da mucosa oral não devem ser confundidas com manifestações orais de doenças sistémicas, por um lado, mas por outro lado, são esta capacidade de diagnóstico destas úlceras que muitas vezes nos permite chegar ao diagnóstico de outro tipo de doenças sistémicas que não as úlceras. Estou aqui à vossa disposição para alguma dúvida que possam ter. Muito obrigado pela vossa atenção a esta hora tardia. Muito obrigado, doutora Clara, pela excelente apresentação. Já temos aqui algumas questões, mas eu vou deixar as questões para o final da sessão e peço a todos que vão colocando as vossas questões, que em princípio, vamos ter tempo também para responder a todas elas. Vamos agora passar para uma parte diferente, ou seja, uma parte será apresentada, neste caso, por mim, sobre o novo lançamento de Tantum Verde, que é Tantum Verde SOS Aftas. Vou só passar aqui a apresentar. Eu acredito que já estejam a ver em ecrã total. Boa noite a todos, novamente, agora numa maneira diferente, não como moderador, mas como orador. E eu hoje venho-vos falar um bocadinho sobre o novo lançamento de Tantum Verde e SOS Aftas, neste caso, neste webinar Na Ponta da Língua, o que saber sobre aftas. A doutora Clara já falou bastante sobre o que são aftas, eu não vou entrar aqui em nenhum detalhe, mas o que eu queria que vocês também se colocassem um bocadinho no vosso papel do dia a dia e enquanto farmacêuticos e perguntassem quem é que normalmente sofre de aftas, quem é normalmente o vosso utente barra consumidor no que toca à compra de produtos para aftas. A verdade é que as aftas, como a doutora Clara também referiu, são bastante comuns. Há estudos que dizem que 50% das pessoas têm aftas durante a sua vida. Há especialistas que estimam que cerca de 1 em cada 10 pessoas é afetada. A verdade é que acho que todos nós concordamos que as aftas são um problema bastante comum. Qualquer pessoa pode desenvolver aftas, mas as aftas são normalmente mais comuns em adolescentes e pessoas nas casas dos 20 anos, e que o início da doença normalmente ocorre entre os 10 e os 19 anos. Isto é o que os estudos dizem. E que as aftas são ligeiramente mais comuns nas mulheres dos que os homens. E pensem quem é que é o utente que costuma ir à farmácia comprar um produto para aftas e percebam se isto faz sentido ou não, ou seja, se as mulheres compram mais este tipo de produtos do que os homens. E qualquer indivíduo pode ter aftas. Há indivíduos que têm aftas 1 ou 2 vezes por ano, outros desenvolvem mais do que 1 vez por mês. A verdade é que toda a gente pode ter aftas. Falou-se um bocadinho de origem, que é traumatismos, mordeduras acidentais, mais general, medicamentos. Existem vários fatores de risco, seja carência de nutrientes, história familiar, fatores hormonais, etc. A doutora Clara falou disto, mas eu queria que vocês também percebessem ou focassem muito mais aqui na parte de quem é que é o nosso consumidor, ou seja, quem é
o utente, a pessoa que vai à farmácia. E isto é um estudo que não é muito recente, mas perguntou-se nos últimos 6 meses a uma amostra de 320 pessoas se tiveram aftas. E 26, 25% das pessoas disse que sim, tiveram aftas. Portanto, um quarto das pessoas que responderam a esta amostra, esta questão, disseram que tiveram aftas. Portanto, ainda é um problema bastante comum. E quem é que então é o perfil de consumidor, o perfil de utente que normalmente tem mais altas? Mães de filhos com 11 a 18 anos, ou seja, aqui estamos a pensar mais no consumidor, ou seja, o consumidor é, o comprador neste caso é a mãe que compra para os filhos com 11 e 18 anos, mas também adultos com 25 a 34 anos. E qual é a atitude que o consumidor, a pessoa tem em relação à afta? É uma perturbação que me incomoda muito, gostaria de ter um produto para tomar aos primeiros sintomas, quero que passe rapidamente. Estas são as atitudes que as pessoas têm em relação às aftas. Quais são normalmente os motivos que desencadearam a afta? Defesas imunitárias baixas, stress ou a presença de bactérias na cavidade. E qual é o estado de espírito em relação à doença? É uma dor barra desconforto que me incomoda muito, ou seja, temos aqui a questão de afetar a qualidade de vida da pessoa, quero que passe imediatamente, ou então não posso comer. Não posso comer também é um tema bastante relevante, que é, lá está, a pessoa não pode usufruir da sua vida como gostaria, por ter uma, duas ou mais aftas. Apresento-vos o novo Tantum Verde SOS Afta, ou seja, o novo lançamento da marca Tantum Verde. Um, o Tantum Verde SOS Aftas é então para úlceras e pequenas lesões da boca e tem aqui algumas características. Eu já vou focar mais em algumas das principais vantagens deste produto, mas é um dispositivo médico para o tratamento de úlceras bucais, estomatite aftosa e pequenas lesões da boca, tais como as devidas ao contacto com aparelhos ortodônticos ou próteses. A sua formação em gel, ou seja, a tatuagem ácidas, é um gel que tem um bocal doseador que é particularmente adequado quando as lesões causadas por úlceras são claramente visíveis e localizadas. Reduz rapidamente a dor, ele forma uma película protetora de efeito barreira, com duração, e a grande vantagem deste produto é a duração até 6 horas. Okay? Portanto, ele ao fazer o efeito barreira, como vocês sabem, vai proteger a lesão na cavidade oral do contacto com os agentes externos e assim reduz o risco de irritação. Está formulado, então, para aderir às úlceras e às lesões, limitando o seu contacto com agentes externos, estímulos químicos, mecânicos e térmicos, então assim acelera o processo de cicatrização, mas também vai reduzir a duração das úlceras. Reduz a sensação de ardor, adequado para adultos e crianças a partir dos 6 anos de idade. Não esquecer que normalmente as aftas costumam aparecer a partir dos 10, 11 anos, ou seja, naquela faixa etária dos 11 a 19 anos. Não contém álcool e, lá está, ele para além de reduzir a sensação de ardor, também não vai provocar ardor. Portanto, quais são aqui as principais características deste novo produto? Redução da dor, o favorecimento da cicatrização rápida, portanto, reduz a dor, cicatriza rapidamente e o efeito de longa duração até 6 horas e a questão de ser para adultos e para crianças e não conter álcool e não provocar a dor. Qual é a composição, quais são os ingredientes que este produto tem, que os outros concorrentes não têm e que permitem estas ações específicas? Não vou entrar em detalhe exatamente no tipo de ação de cada um dos produtos, mas sabemos que o xiloglucano, a centelha asiática, os polissacáridos da aloe vera, o pantenol e a polivinilpirrolidona, ou seja, estes 5 ingredientes têm ações específicas que permitem, então, criar o efeito barreira, ajudar à cicatrização, não provocar o ardor, e tudo isto para que as aftas cicatrizem o mais rapidamente possível. A grande vantagem deste produto é ser o único produto existente no mercado com 6 horas de duração. Existem outros produtos com
horas de proteção, mas não chegam a 6 horas. Portanto, a 6 horas é uma das grandes vantagens deste produto e que nós, e essa é a razão pela qual eu estou aqui a reforçar esta mensagem. E vocês, acredito que utilizem e recomendem ativamente tanto um verde e o elixir. É possível ou não ter um cross-selling entre um tanto um verde SOS Aftas, ou seja, um produto para aftas, e o tanto um verde e o elixir? É assim, ou seja, nós já sabemos, e estive a falar agora, até agora, do tanto um verde SOS Aftas, reduz a dor, cicatrização rápida, etc. Mas por que não antes utilizar um tanto um verde e o elixir? Tanto o verde e o elixir nós sabemos que contém álcool, ok? Mas o facto de ter a ação analgésica, anti-inflamatória, anestésica e antisséptica, ou seja, esta ação, estas 4 ações, vai permitir uma desinfecção da própria boca e depois sim deve-se aplicar tanto o verde e o SOS Aftas. Esta é a nossa sugestão, a nossa recomendação para ter um tratamento ainda mais completo de aftas minor, que não sejam recorrentes. Okay? E do meu lado, é tudo. Espero que gostem e utilizem e recomendem tanto o verde SOS Aftas. E agora vou parar de apresentar e passar agora para as nossas questões, que acredito que já hajam aqui algumas. Doutora Clara, temos aqui uma questão que diz: a estomatite herpética pode surgir na mucosa interna do lábio? Há muitos utentes que apresentam bolhas na parte interior do lábio e associam a uma erupção do herpes. Ora bem, o que pode acontecer é estar com herpes labial que, de certa forma, se difunde para a face interna do lábio. Mas aí não temos uma estomatite herpética, temos um herpes labial. Não sei se respondi à pergunta, mas, portanto, pode aparecer, pode ser semelhante, mas nós, nessa situação, não o vamos confundir com aftas, porque está na continuidade, normalmente, do lábio. Se for só circunscrito à face interna do lábio, ou, portanto, não houver continuidade com o herpes labial, acho muito pouco provável. Diria que não. Às vezes é difícil porque pode ter acontecido, desapareceu, recorreu e pode, mas acho muito, muito pouco frequente. É controlar a cicatrização. Esperemos que a pessoa que fez a pergunta esteja A ouvir. esteja a ouvir e esteja contente com a resposta. Se não tiver, cá estarei para tentar esclarecer. Exatamente. Aqui uma pergunta, neste caso, por causa de tanto o verde e SOS Aftas, que é que eu posso responder, doutora Clara, que é se a película não sai com os alimentos. A verdade é que o produto, após aplicado, após a aplicação, deve-se esperar entre 30 minutos a 1 hora para beber a água ou ter aqui alguma refeição. Após isso, a película não vai sair, portanto, é aquilo que nós pedimos, neste caso ao utente / consumidor, é após aplicar, esperar entre 30 minutos a 1 hora para, lá está, a película assentar e poder fazer a sua vida normal, e neste caso a película não sair com os alimentos. Doutora Clara, aqui outra questão, que é, ou seja, eu vou fazer a pergunta, e acredito que isto seja uma pergunta enquanto farmacêutico, que é como é que nós podemos orientar corretamente um utente que se queixa de aftas recorrentes na farmácia? Ou seja, como é que um farmacêutico pode orientar corretamente um utente que se queixa de aftas recorrentes? O que é que pode fazer para que esse doente, de repente, não se sinta satisfeito na sua, no fundo, na opinião que pediu ao farmacêutico? Primeira é tentarmos perceber se a recorrência existe ou não. Ou seja, vamos supor que um doente que tem uma má saúde oral, tem próteses, isto e aquilo, com má higiene oral, etc., vai provocar não a uma estomatite aftosa recorrente, mas sim a úlceras traumáticas de recorrência
por recorrência do agente traumático. Primeiro ponto. Fundamental perceber a origem. Se o agente traumático não for um agente nem térmico, como falávamos há pouco, nem mecânico, nem químico, por exemplo, alguém que anda constantemente a fazer branqueamentos, pode ter. Estou a falar de exemplos práticos que acontecem no dia a dia. Poderá aparecer aftas traumáticas e não vamos cair na estomatite aftosa recorrente. Se conseguirmos pôr pela história e pelo questionário que fazemos ao utente, podemos pôr de fora, devemos sempre, antes de mais nada, pensar em lesões traumáticas. Passamos, então, qual é que foi a primeira vez que lembro de ter aparecido uma afta? Foi quando tinha 20 anos, quando tinha 18, os seus pais também costumam aparecer. Lá em casa toda a gente se queixa, os seus pais também se queixavam. Ora bem, nós só conseguimos ajudar um doente verdadeiramente se nós percebermos de onde é que vem a etiologia. E a etiologia é o mais importante para o tratamento. Se o doente, se nos apercebemos que caímos numa situação de uma estomatite aftosa, então vamos tentar com o doente pesquisar quais são os fatores que predispõem a essa situação. E assim vamos conseguir, antes de mais, resolver o problema de etiologia, porque por melhores fármacos que nós podemos ter em qualquer área da medicina, a verdadeira medicina é a preventiva, que é aquela em que ainda não houve lesão, em que podemos ajudar o doente a prevenir a situação. Portanto, do meu ponto de vista, a principal ajuda que devemos fazer a um doente é e tentar perceber o porquê, perceber a etiologia. Perante o conhecimento da etiologia, então podemos agir sobre ela e, portanto, podemos tentar prevenir. Portanto, o tratamento em si das aftas é uma coisa que depois depende muito e, no fundo, tudo aquilo que ajude a minimizar o desconforto do doente e uma desinfecção correta da cavidade oral será aquela que, no fundo, vai melhorar toda a situação futura da doença. Portanto, relativamente ao tratamento será aquele que conseguir melhorar a qualidade de vida do doente rapidamente e que esteja relacionado com a etiologia que nós diagnosticarmos da afta. Não sei se respondi à sua pergunta. Vamos esperar novamente que sim. Agora há aqui uma pergunta, neste caso, que acredito que seja mais direcionada para mim, que é, portanto, um verde gel deve ser aplicado antes ou após as refeições. O que é que acontece? Normalmente, após se aplicar o produto, deve-se esperar entre 30 minutos a 1 hora para comer, beber, etc. Portanto, aqui podemos utilizar portanto, o verde gel após a refeição, ou seja, faz-se a alimentação normal e depois após a refeição utilizar então portanto, o verde gel. O que nós sugerimos é, lá está, e aproveito já e faço aqui já o encadeamento com outra pergunta, que é utilizar tanto o verde elixir antes para fazer, lá está, a desinfecção da boca. Vai arder, porque o produto, neste caso, tanto o verde elixir tem álcool, mas aqui neste caso, é o que nós recomendamos. A pergunta a seguir, que eu já estava aqui a tentar fazer o encadeamento, era quanto João, tempo. já deixei de ouvir. Estavam a ouvir agora, doutora? Agora estou. Ok. Aproveitando aqui para fazer um encadeamento para a próxima questão, que era quanto tempo depois de usar tanto o verde e o Xir, pode-se aplicar o tanto o verde aftas. Ok? Aqui, sendo muito, muito sincero, não existe aqui um tempo específico, ou seja, normalmente o que nós recomendamos é fazer a desinfecção da boca com o tanto o verde e o Xir e após fazer a desinfecção e enxaguar, pode então aplicar o tanto o verde gel para fazer a aplicação. Ou seja, não é aqui uma questão de minutos ou duração, mas sim é isto que nós recomendamos. Ok. Doutora, claro, tenho aqui outra questão, que é, por exemplo, se a abordagem, neste caso não refere se é
do farmacêutico ou a sua, neste caso, muda se estamos perante crianças ou idosos. E depois em que faço um encadeamento já para a pergunta seguinte também, que é com grávidas também. Ou seja, se este tipo de populações mais específicas, idosos, crianças ou grávidas, têm abordagens diferentes, neste caso, especificamente para aftas recorrentes. Pronto. A minha experiência é a seguinte: quando tenho crianças, tento que seja uma. Está-me a ouvir bem? Eu estou aqui com um problema com o som. Está-me a conseguir ouvir? Estou a ouvir. Estou a ouvir. Com crianças, tento que seja feito com anestésicos tópicos. Utilizo um anestésico tópico, normalmente com algum bom sabor, e as crianças têm uma coisa ótima que, da mesma maneira que aparece, da mesma maneira que desaparece. A cicatrização é bestial. Tento que haja cuidado com a higiene oral do doente, com a da criança, peço à mãe para ter cuidado. Nas grávidas, exatamente pelos mesmos motivos que, se for no primeiro trimestre de gravidez, tento que a utilização de fármacos não seja de toda utilizada, porque sabemos o que sabemos agora e não sabemos o que é que vem no futuro. Portanto, primeiro trimestre da gravidez, tento que não haja qualquer síntoma, só sintomática, portanto, com anestésico tópico, se possível. Mas, por acaso, nas grávidas não é assim tão frequente. Noutras alterações hormonais, sim. Não sei se é um fator protetor em relação às grávidas, que não aparecem muitas. Crianças, sobretudo com a utilização de aparelhos ortodônticos, etc., crianças aí na faixa etária, a partir dos 7 ou 8 anos, muitas vezes mas muitas vezes está associada a uma má higiene oral, ou porque brincam com os aparelhos, ou etc. Nos idosos, aí sim, mas normalmente só em situações em que a evolução me obriga à utilização de corticoides tópicos o faço. Normalmente tento seguir a cicatrização e faço algum tratamento do ponto de vista de sintomatologia, com analgésicos ou eventualmente anti-inflamatórios, se for caso disso. Nessas situações, então, tenho um controle muito com o doente, tentar perceber. A situação do ácido hialurónico ajuda um bocadinho a cicatrização mais rápida. Hoje em dia há uns componentes com ácido hialurónico que também ajudam, mas efetivamente é mais no controle da dor que haja, ou então, se a situação é grave, se arrasta, e em função do diagnóstico, mais uma vez, tomo as medidas em consonância com elas. Devo esclarecer que um bom controle de higiene oral por parte dos doentes ajuda a rápida cicatrização das aftas. Um aspecto muito importante que não falámos é: diga aos doentes para não fumarem. Sempre. Porque o tabaco, a ação nos fibroblastos, nós sabemos que diminui em 30% a capacidade de turnover e, portanto, o deixarem de fumar é um aspecto. Isto em doentes mais velhos e grávidas à partida não vão fumar, e crianças também não, mas a sessão tabágica, pelo menos durante o período de cicatrização, é um aspecto importante. Temos aqui mais duas questões, neste caso uma direcionada para mim, depois uma direcionada para a doutora Cora. Vou deixar descansar 30 segundos e vou passar a fazer aqui a minha questão, que é se faz sentido utilizar o spray de Tantum em alternativa ao Elixir. É assim, a verdade é que a molécula existente, tanto o verde Elixir e tanto o verde spray, é exatamente a mesma, é a benzidamina, que tem as ações anestésica, analgésica, etc. O que nós fazemos aqui, ou recomendamos para a desinfecção, é tentar fazer a desinfecção de toda a boca. E tanto o verde Elixir permite essa desinfecção, enquanto que o tanto um spray tem uma ação mais localizada. A ação vai ser a mesma. Neste caso, a única questão é que o spray tem a ação mais local, enquanto que o Elixir tem a ação mais geral para toda a boca. Espero ter respondido, Cláudia, neste caso. Doutora Clara, aqui última questão para fecharmos aqui esta horinha, que era que eu tinha pensado e prometido e para todos irmos descansar, que é se a doutora Clara, neste caso especificamente para si, se costuma receber utentes, pacientes encaminhados por farmácias por causa de aftas ou problemas similares, e se esta comunicação pode ser melhorada. Ou seja, se existe este elo de ligação
ou é algo que neste momento não existe? Relativamente a essa pergunta, quando são situações graves, sim, não tenho recebido situações, acho que os farmacêuticos normalmente conseguem, com bom senso e com uma relação de proximidade, muitas vezes entre o farmacêutico e o utente é grande, e o utente tem que ir lá e por vários outros motivos, que não seja aquele, muitas vezes voltam, e portanto a experiência que eu tenho com as farmácias perto do consultório em que trabalho e da faculdade, são situações em que aparecem muito mais já em situações em que a própria da triagem já foi feita pelo farmacêutico e, portanto, desse ponto de vista parece-me um papel super importante. Muito obrigado, doutora Clara. Ahm, Deixa-me só consultar se temos aqui mais questões. Entretanto, surgiram aqui mais questões, mas fazemos assim. Isto também porque eu queria mesmo manter isto neste horário o mais curto possível. Estas questões nós depois vamos pedir também à doutora Clara para nos ajudar a responder e elas vão ser respondidas, ok? Ahm, e o que eu posso neste momento vos dizer é que chegámos assim então ao final deste webinar. Em meu nome e da Angelina Farma, agradeço à doutora Clara pela partilha de conhecimento, e a todos os participantes pela vossa presença e interesse. Isto, no início, vêm sempre poucas perguntas e depois as pessoas entusiasmam-se à medida que a sessão vai se alongando, mas nós podemos garantir que estas respostas ou estas perguntas vão ser respondidas. Esperemos que esta sessão tenha sido bastante útil para reforçar o vosso papel como profissionais de saúde na abordagem eficaz das aftas. Em breve enviaremos o certificado de participação e os materiais complementares e também as respostas a estas questões que, entretanto, nos chegaram. Uma boa noite a todos e até à próxima e amanhã bom trabalho e por agora bom descanso. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa noite e muito obrigada.